aí, pessoal, boa noite! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ok na Copa Feminina! Uhul! Eu sou o Marquinhos e estou junto com a Elê para a gente falar Oi, gente, tudo bom? do mundo, futebol feminino. Vai ser muito legal. Isso aí, estou muito animado, né? Muito bom esse projetinho aqui rolando. Pegamos aqui o gancho da Copa Feminina, muito necessária a gente falar desse assunto, né, Marquinhos? Isso E a gente aí. preparou algumas coisinhas aqui para vocês hoje à noite. Show. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo, sobre representatividade, sobre futebol, sobre tudo que envolve essa competição, que, enfim, a gente sabe o quão importante ela é. E para começar, né, para a gente ter essa contextualização aqui, a gente preparou um quadro que chama O que quase ninguém sabe sobre a Copa do Mundo Feminina. Isso aí. E vamos dar início a ele com algumas curiosidades que eu e ele vamos trazer para vocês. Manda aí a primeira. Vamos lá. Começando aqui com as que a gente separou. Vocês sabiam que não existem fotos ou vídeos do primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo Feminina? A responsável pelo primeiro gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo foi a Elane, cravando a vitória por 1-0 sobre o Japão. Porém, não existem registros audiovisuais desse momento histórico para a seleção verde e amarela. Gente, isso aí faz a gente pensar, hein? Isso é um sinal muito grave, né? Porque você imagina também quantas pessoas deviam estar assistindo esse jogo, né? Enfim, e é muito triste, né? Não ter esse registro, uma coisa tão importante, Tão histórica, né? tão histórica, sim. E já era numa época em que a televisão, o audiovisual já era uma coisa muito mais Exato. A gente comum e não está acessível. falando de 1910, né? Sei lá, né? Que coisa. E imagino que no primeiro gol masculino a gente com certeza tem. Isso lá na década de 30, 40. Enfim, devemos ter também. Não procurei, gente, perdão. Bom, mas temos mais uma outra curiosidade aqui, que no caso é que a Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo. A nossa camisa 10, ela balançou a rede 17 vezes em 5 edições da Copa Feminina. É muito da hora isso. Marquinhos, você que manja aí de mais de futebol do que eu, esse número, se a gente for comparar com os homens, é maior do que... Conta aí pra gente, o quão grande é isso? Não, é muito representativo, assim. Eu vou pesquisar agora para ter certeza, mas eu acredito que se ela não for a maior artilheira da Copa Feminina e masculina, ela tá empatada ou muito próxima, né? Porque, assim, tratando de seleção brasileira, eu consigo falar com certeza absoluta que ela é, assim, em Copas do Mundo ela é a maior artilheira. Ela tem mais gol que Pelé, mais gol que Ronaldo Fenômeno, mais gol que Ronaldinho, Rivaldo, enfim. O quão representativo é isso, né? É muito, muito. Ó, aqui, ó, trazendo para ter certeza, ela é a maior artilheira de Copas do Mundo feminina e masculina. Porque o maior artilheiro de Copas do Mundo masculina é o Miroslav Klose da Alemanha, que tem 16 gols. Então, é ainda mais representativo do que a gente imaginava. Parabéns para a nossa Marta. Agora a gente vai dormir com essa. Gente. Boa. E aí, tem mais coisa? Tem coisa boa. Olha aí, a Copa do Mundo de 2019 foi a primeira a chegar na TV aberta brasileira. Antes disso, tivemos 9 edições, das quais o Brasil competiu em todas. Então, assim, ninguém viu. Demorou, mas assim, finalmente tá acontecendo, né, galera? A última aí, eu lembro bem que era em uns horários um pouco mais acessíveis, eu passando a tarde assistindo jogos na Globo e tal. Já foi muito legal e essa tá sendo ainda mais. Sim, com certeza. E o Brasil não tá mais aí no páreo, né? Mas tá rolando jogos, né? Amanhã tem jogo, não lembro agora quem é. Não, é Jamaica e Colômbia. Isso, eu tenho quase certeza. E tem também França e Marrocos, que promete ser um jogão esse, hein?
E falando em jogos, né? A seleção com mais títulos em Copa do Mundo Feminina foi eliminada hoje. Que estamos falando dos Estados Unidos. Favoritaça do título. Ó, gente, já era. Bye, bye. Tchauzinho. Perdeu para a Suécia nos pênaltis. Hoje foi 5-4 nos pênaltis. Bom, mas a seleção norte-americana é tetracampeã na Copa do Mundo Feminina, né? E eles conquistaram o título em 91, 99, 2015 e 2019. Bom, agora a gente pode ficar tranquilo, né? Porque elas não serão pentacampeãs deste torneio. Ai, como eu fico triste com uma notícia dessa. Não é, Marquinhos? Soltei os fogos. Pois é. E ó, Elaine, aproveitando aqui, que eu vi que a Paulinha tinha perguntado mais cedo quando que foi aquele primeiro gol que, né, que a gente comentou que não foi registrado, né, por imagens da seleção brasileira. E eu fui pesquisar aqui, né, que foi na primeira Copa do Mundo, né? E a primeira Copa do Mundo feminina foi em 1991. Então, assim, grave, né, pessoal? Grave. Gravíssimo. Tava bem pra ter filmado bem. Né? E com cores. E com cores. Pô, cores. Só não tinha drone. Mas tudo bem. Faz parte. O que mais que a gente tem aqui, Marquinhos? Bom, agora partindo para o nosso próximo bloco, nosso próximo quadro aqui do O Que na Copa Feminina, a gente separou alguns cases de algumas marcas, alguns vídeos importantes que a gente achou que valia colocar aqui, né? Então, a gente separou o nosso primeiro vídeo, que é uma entrevista coletiva da Marta, né? Infelizmente, depois da eliminação da seleção brasileira. Mas que ela deu uma entrevista muito legal falando sobre o futebol feminino, a importância que isso teve na vida dela, na carreira dela, e, enfim, o futuro do futebol feminino no Brasil e no mundo, né? Então a gente achou que super casou, né, os temas, e a gente decidiu fazer. E a gente também tem uma outra campanha, né, da Mastercard. Mas mostrando aqui, né, o quanto também as marcas estão olhando mais para esse momento. Porque precisa de patrocínio, né, gente? Qualquer time precisa, em qualquer esporte, é necessário ter patrocínio, engajamento, não só as pessoas assistindo, né? Isso é mais importante, né? Também ter público, né? E ter e fazer esse movimento rodar, todo mundo assistindo. Mas ter o dinheirinho e ter a publicidade olhando para isso é muito bom, né? Muito, enfim, dá para ver esse movimento crescendo cada vez mais nos últimos anos, né? Então a gente separou aqui, além dessa entrevista da Marta, que não é publicidade, é ela própria falando, né? Enfim, uma fala muito legal que, bom, vamos mostrar. E a gente mostra o vídeo da Mastercard também, que ficou bem massa. Bora. Produção, solta o vídeo. A gente tem noção de tudo que a gente vem construindo durante a carreira inteira, mas eu não, sei lá, eu não costumo focar muito na Marta, em mim, sabe? Eu costumo focar no todo, no que a gente vem fazendo, evoluindo. Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo do feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção, me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual você. E não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então, hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse
parado nos primeiros obstáculos. Então, é uma persistência contínua que não foi só... que não começou só comigo, mas começou com muita gente lá atrás, mas que a gente tem muito orgulho. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos, não importa a idade. A vozinha lá que torce pro Corinthians, né? A tiazinha, eu acho que é a vovó das meninas lá do Timão, é um exemplo. E é lógico que eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a Marta. Era a minha primeira Copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol, no jornalismo também. Que a gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo, o que a gente não via antigamente. Então, a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade. E espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Depois de me fazer chorar. Já tenho a fama de chorona, pô. Tava me segurando aqui, mas não deu. Meu pai nunca gostou que eu jogasse bola. Ela falava pra minha mãe, se eu ver ela jogando bola, acho que eu chegava e ele queria me bater. Eu ia treinar escondido. Como naquela época, né, era proibido, né? Então nós tivemos que mostrar que mulher também sabia jogar futebol. Em 80, nós recomeçamos o futebol feminino. Eu queria dar uma notícia para vocês, que vocês foram convidadas a entrar em campo com as jogadoras. O que nós estamos vivendo aqui não tem preço. Não tem preço. O melhor dia da minha vida foi o nascimento dos meus filhos, mas hoje foi o segundo. Eu tinha 7, 5 anos. Eu brincava sozinha. Imaginava dentro desse estádio, imaginava que a torcida ficava gritando meu nome. Eu já entrei dentro do campo chorando, como se eu estivesse entrando na primeira vez na minha Copa do Mundo de 88. A gente dedicou praticamente 30 anos a um esporte que a gente acreditava que ia acontecer. A gente abriu uma porta que a gente não ia passar. O importante é você contar a nossa história. Não só a gente que foi para a seleção em 88, como também essas que foram pioneiras do futebol. O futebol feminino precisa de espaço. Uma formação realmente de ligas, de campeonatos, que envolva categorias de base até o adulto. Esse é um sonho meu. A gente construir um futebol mais carinhoso, mais vistoso para as meninas. Pessoal, esses vídeos realmente tocam nossa alma, né, Lê? Fala aí. Difícil segurar a emoção. Porque a gente acaba chegando em assuntos que vão muito além do esporte, né? Exatamente. Enfim, a representatividade feminina no futebol é tão díspare do quão o futebol masculino existe no Brasil, né? Não dá nem pra gente falar assim de, sei lá, do que é o futebol masculino no Brasil, né? Enfim, e é isso. E eu acho que toca em muitos pontos críticos, né? De preconceito, né? De participação, de visibilidade, de
igualdade, de tudo, né? Bom, e falando sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial nessa noite, nossa querida Carol, pode entrar aqui. Acho que tá. É, muito bom. Muitas palmas para a Carol, galera. Todo mundo no chat aí mandando palminha. Nossa primeiríssima convidada que tá aqui com a camiseta do Flamengo. Já denota que a pessoa já sabe um pouquinho mais do que tá falando, não é mesmo? Carol, então conta pra gente qual que é a sua relação com o futebol feminino. Você jogava futebol, né? Conta aí pra gente. Sim, eu joguei futebol, e o futebol ele foi uma surpresa pra mim, assim. Eu sempre fui uma criança e adolescente péssima com esportes. Não manjava de nada, não tinha força nos braços pra jogar um handball, altura boa pra jogar basquete, vôlei também nem se fala. Só que na minha escola, e provavelmente na de muita gente, existia o famoso interclasse. E eu não sei pra vocês, mas a humilhação por uma nota boa na escola era gigantesca da minha parte. Não tinha meninas suficientes querendo jogar futebol na época. E no meu ensino fundamental, era aproximadamente 4 a 5 garotas, no máximo, assim. Só que de homem brotava no chão para esse esporte, né, em específico. E aí acabaram aceitando pela primeira vez que as meninas jogassem em times masculinos. A gente ganhou a final com esse time misturado. E no começo dessa aventura eu tinha poucos conhecimentos técnicos em relação ao futebol. Não que eu esteja muito diferente agora, mas eu acho que hoje eu já consigo saber quando que rola impedimento. E eu acho que é isso, não teve um grande incentivo de fora. Não era algo que eu super amava, assim. Eu fiz mais do que precisava ser feito naquele momento, que eu precisava de nota e me destacar em algum esporte. Só que foi muito positivo em muitas questões. Legal. E você comentou, né, até um pouco dessa revolução sobre vocês serem as primeiras meninas a jogarem futebol ali no time masculino e tal. Conta pra gente um pouquinho sobre como foi essa experiência de ser uma menina que jogava futebol, né? Seja ali na escola, né? Você falou que trouxe muitas coisas positivas e tal. Conta pra gente quais foram essas coisas positivas, o que teve de legal. Assim, eu acho que a parte legal era eu poder me empoderar mesmo no meio extremamente masculino, né? Mas a parte complicada eu acho que era mais fácil de destacar. A gente não tinha realmente jogadoras para se espelhar naquela época, como a Marta disse no depoimento dela. O esporte era completamente direcionado a homens, e aí para ajudar eu optei em jogar junto com eles, né? Então a real é que eu não precisava ter adversário para entrar em disputa. A disputa acontecia dentro do meu time. Era muito complicado confiar para passar bola, para ouvir ideias, para aceitar que eu poderia ser tão boa quanto eles. Então foi um ambiente onde eu tive que ligar o meu botãozinho, né, para as pessoas falando, né, que eu não poderia estar naquele lugar, naquele espaço, e conseguir me destacar de fato dentro do time. A parte boa é que eu me relacionei com um monte de gente, né? Interclasse você conhece muita gente. Eu comecei a me interessar muito pelo futebol, né? Eu não tinha um time naquela época. Não era algo que eu gostava muito. Meus pais, né? Não assistiam muito futebol. Mas eu acho que foi uma forma mesmo de eu começar a buscar mais conhecimento, a entender se existiam mulheres mesmo dentro desse esporte, se eu poderia, de alguma forma, levar isso para fora da escola, né? Então, acho que foi importante nesse sentido. E depois disso, você chegou a jogar num time só de meninas? Não, a minha experiência foi exclusivamente dentro dessas interclasses, só com meninos. A gente não conseguiu montar um time de meninas. Mas foi isso, assim, eu não fiquei muito tempo, acho que foram uns 3 anos, assim, foi até da 8ª série até Bastante o segundo ano. Mas eram em momentos específicos do ano, né, não era sempre. Entendi. Mas aí, enfim, seus
depois, quando a gente começou a ouvir mais sobre o futebol feminino no Brasil, você começou a se inteirar mais sobre isso? Você já chegou a ter a oportunidade de ver um jogo, por exemplo? Você vai em jogos? Então, não, eu sou um péssimo exemplo nesse sentido. E é louco porque é algo que passa muito despercebido ainda pra mim, mesmo que eu já tenha feito parte, né? Eu já fui em jogos masculinos, mas femininos não. E aí eu acho que depois desse boom de divulgação em relação à Copa atual, que eu comecei a ter uma curiosidade de ir mesmo ver jogos femininos no estádio. Aliás, eu sou flamenguista, mas eu moro em Itaquera, né? E sempre tem jogos aqui femininos, que é bem próximo de casa. E aí, se eu for, eu conto a experiência pra vocês. Ah, show de bola. E também, Carol, é inevitável, né? A gente tá falando aí da Copa do Mundo e tal, e, enfim, devido a diferenças que existem dentro e principalmente fora de campo, queria que você contasse pra gente como você vê essa diferença que existe, né? Entre o futebol feminino e o futebol masculino. Como você vê essa diferença, assim? Tá, pra mim, eu acho que essa diferença não deveria existir em absolutamente nada, né? Que eu acredito muito que se o homem ele é capaz de fazer qualquer coisa, a gente também é. Então, isso desde sempre, assim. O que me deixa feliz é ver que o futebol feminino ele tem conseguido realmente alcançar grandes passos nos últimos anos pra cá. Como, por exemplo, hoje as mulheres têm uma sala de preparação decente, né? Antes, eu vi em algumas entrevistas que antes elas ficavam dentro de escolas, né? Em salas de escolas, para poder fazer a preparação para o jogo. Hoje, a gente tem uma equipe técnica, em sua maioria feminina. Temos o direito à transmissão na maior emissora do país, né? A gente tem uma certa visibilidade. Enfim, são várias coisas legais. Mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa mudar, né? E aí, como exemplo, você trouxe várias curiosidades no começo da live, e aí eu trouxe uma curiosidade também. O prêmio de quem ganha na Copa Feminina é de aproximadamente uns 20 milhões, o que é bastante grana para nós meros mortais. Só que o masculino ganha quase 230 milhões. É discrepante demais, assim. Então, eu acho que isso já é um grande passo para eles poderem rever, sendo que a gente faz a mesma coisa ou até melhor do que homens dentro do campo de futebol. Poxa, a gente tinha preparado uma quinta pergunta aqui, mas você praticamente já respondeu ela. Então eu vou tomar a liberdade de fazer um convite para quem está aqui assistindo. Manas, bora marcar uma partidinha de futebol? Bora, Eu amor. não sei jogar nada, mas fica aí o convite. Todo mundo vai lá dar um suporte. Ficar na torcida. Isso aí. Mas, Carol, acho que é isso. A gente está num momento muito importante, né, do futebol feminino. Eu acho que as próximas gerações, com certeza, não vão ver essa porta mais fechada, né? Enfim, e vão conseguir passar por ela, com certeza. E eu adorei ter sua experiência aqui, compartilhando tudo isso com a gente. Enfim, a gente não tem muito tempo aqui também para falar mais, porque era minha horinha de live. Temos alguma pergunta, produção? Alô, produção, pessoal dos comentários, por favor, aí, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Carol, manda bala aí, é o momento. Sim. Eu tô vendo um monte de gente falando que joga mal nos comentários. Eu também não sou muito boa, não. Mas a gente pode se divertir, eu acho que vai ser legal. E só um ponto importante também, que eu lembro que quando eu jogava, eu ouvia tanto de mulheres quanto de homens sobre a minha sexualidade, né? Como se jogar futebol fosse aval para definir o que eu gostava ou quem eu gostava. Sim. E é um saco, né? A gente ouviu um monte de asneira. Tipo, só anda com menino, então já te define lésbica. Só vive de cabelo amarrado, desleixada, se veste igual moleque, nem usa maquiagem. Então eu já ouvi muita coisa nesse período que eu jogava futebol. Só que eu acho que isso me dava mais gás para continuar jogando e mostrar que realmente futebol é um símbolo de luta e respeito, né? Sim. Então, é isso.
E que também ninguém tem nada a ver com a aparência de ninguém, nem com a opção sexual de ninguém. Então, né? Exatamente. Isso não define nada, né? Não define Definir nada. também só cabe a nós. É um esporte. É um Exatamente. esporte, né? Talvez ali defina um pouco, né, de, sei lá, de quem vai perder o Brasileirão. Não sei. Enfim, mas é isso. É isso aí? Acredito que temos alguma pergunta da... Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigadão, Carol. Obrigadão, Carol. Obrigadão mesmo. Beijão. Já estamos... Beleza. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro OK na Copa Feminina. Estão previstos mais 2 episódios. Fiquem com a gente, espero que vocês tenham gostado. Totalmente improvisado, quer dizer, não totalmente, porque a gente deu uma ensaiadinha. Mas é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Marquinhos, com você. Eu também só tenho a agradecer, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que topou essa ideia, mais uma vez, maluca. Mas que, enfim, super divertida. Acho que é super necessário, né? A gente conversar sobre coisas que são importantes na sociedade e aliadas a uma coisa que também que quase todo mundo gosta, né, que é o futebol, né? Para mim, pelo menos, o futebol é muito importante e ver ele se aliando com pautas tão relevantes assim, para mim também é muito significativo, né? Eu espero que esses temas importantes também possam chegar e ser discutidos com maturidade no futebol masculino, né? Então, enfim, a gente torce muito por essa mudança. E, enfim, vamos continuar aí, que temos mais 2 episódios maravilhosos por vir. Quero agradecer de novo a Carol, a Ele, o Nicolas, o Kes, Diego, Ana Lu, todo mundo que fez parte do processo, a Carlinha, Elô, todo mundo. E todo mundo que tá assistindo aí. A gente se vê aí nos próximos episódios. Estou aqui na Copa Feminina. Obrigada! Obrigadão, pessoal. Tamo junto. Valeu!